Isso mesmo, e todo mundo, Andrei, super curioso, hoje recebendo mensagem até mesmo no particular, o que vai ser falado, e a gente mantendo ali, literalmente, no mais absoluto sigilo, para deixar a cereja do bolo para agora, né, Andrei? Sem dúvidas, sem dúvidas. Concordo totalmente com você, é importante que a gente lance essa linha com muita literatura, com muito bate-papo, muitas informações, para que a gente possa educar a população brasileira, para que ela entenda melhor, né, esse cenário, como é que funciona, o que são as ervas medicinais chinesas, como é que o sistema de medicina tradicional chinesa funciona, e outros aspectos aí nutricionais, né? Exatamente. A gente estava até falando agora há pouco sobre isso, né, Andrei? O quanto que é importante, antes da gente dar início aqui no nosso workshop, mas a medicina ocidental ela está tão acostumada a tratar a doença e não a tratar de uma forma preventiva, não é verdade? Então, assim, as pessoas Exatamente. estão sempre procurando um medicamento para curar a doença, mas não em fazer algo para prevenir que a doença chegue. Exatamente isso, exatamente isso. Até aproveitando, a gente realmente foi o nosso bate-papo e, enfim, como profissionais da área de saúde, né, como farmacêutico, a gente sempre pensa na prevenção, né? A gente costuma orientar as pessoas, né, os consumidores a evitar qualquer tipo de uso de medicamentos sem um pensamento racional, né? Aquelas coisas antigas que acontecem de esse remédio é muito bom, né? Essas histórias, a gente sempre trabalha com afinco para evitar isso. E, Exatamente. e dentro desse cenário, a medicina tradicional chinesa ela se destaca como você colocou perfeitamente, como uma terapia alternativa e complementar, pensando na prevenção, né? Com foco na prevenção. Exatamente. E aproveitando aqui, para você que está chegando agora aqui no nosso workshop, aproveite, marque todas as pessoas que você puderem da sua rede para que esteja aqui, mesmo que o nosso treinamento fique gravado, mas é importante você conhecer e estar bem seguro, conhecendo cada produto para que você passe essa segurança para o seu cliente, para que você passe até mesmo para você, para a sua família, falar com propriedade dos produtos, porque quando nós falamos de saúde de uma forma preventiva, a gente está promovendo longevidade, que é o que mais tem buscado hoje, né? As pessoas querem parecer mais jovens, querem ter mais anos de vida, né, Andrei? Mas para isso é preciso realmente a gente cuidar da saúde. As nossas ações de hoje definem o nosso futuro de amanhã. Sem dúvidas, sem dúvidas. Concordo plenamente, a gente precisa ter esse entendimento completo e com base nisso, aproveitando para me apresentar um pouquinho, né, algumas pessoas já tiveram contato comigo, eu sou farmacêutico, tenho experiência vasta na área de pesquisa, né, fazendo colaborações com alguns centros internacionais durante o meu mestrado e doutorado, e eu tive a oportunidade, pensando em medicina tradicional, eu sempre tive esse questionamento, esse nosso bate-papo, eu sempre levei para o laboratório, né? Eu sempre pensava em como realmente aplicar isso no meio científico. E tinha essa curiosidade de conhecer esse sistema milenar. Então, em 2016, eu tive a oportunidade de estudar um tempo na Universidade de Xangai, a Universidade de Xangai de Medicina Tradicional Chinesa, é um dos 4 centros de cooperação com a Organização Mundial da Saúde para ensino dessa prática contemplativa. E a minha ideia, quando eu me inscrevi, enfim, quando eu tive essa oportunidade para participar desse período de estudos, eu tive, além de estudar na universidade, eu tive a oportunidade de visitar os hospitais. Então, é interessante colocar para vocês que existem hospitais na China, e no Oriente, na parte oriental, né, do nosso hemisfério, existem hospitais voltados para ensino e práticas de medicina tradicional chinesa unicamente. Então, as pessoas, né, a gente até coloca, iniciando a nossa apresentação, a gente destaca aqui que é a prática profissional mais antiga do mundo, com mais de 3.000 anos de existência. Então, estamos em 2020, né? E ela ainda é utilizada. Aliás, ainda está sendo cada vez mais utilizada e internacionalizada. Então, a gente teve o privilégio de, há pouco tempo,
essa forma de tratamento ser regularizada para o mercado brasileiro, e já uma vez que essa prática já constitui o segundo maior sistema médico do mundo, ou seja, 1/3 da população mundial já tem acesso às medicinas tradicionais. Então é um marco científico, um marco regulatório, um marco, enfim, saudabilidade muito importante para a população brasileira. Fantástico, olha só, nós temos aqui um super mega especialista, né, Andrei? Eu sabia da sua experiência, mas não sabia dessa vasta experiência de ter essa oportunidade de estar ali diretamente nos hospitais. Então, não, foi uma experiência única. Eu sendo muito sincero, guardo com muitas saudades, ainda interajo com esses colegas, né, pensando em desenvolver pesquisas, enfim, avançar com novos experimentos, novidades, né? Mas é o que você comentou do fato de, poxa, você tem um pensamento de ter um contato, é legal. E quando você tem a oportunidade de realmente ver aquilo funcionando, visitar as farmácias tradicionais, ter um tipo de... A gente vai falar mais sobre isso, mas todo tipo de tratamento, como você colocou, é um tratamento que a gente classifica como holístico, né? Envolve todos as nossas peculiaridades. Então, existe um tipo de tratamento individual. As pessoas têm necessidades diferentes e essa medicina tradicional, ela propicia isso. Você consegue verificar a sua deficiência, né? E buscar prevenir as doenças com base no que falta, no que falta para você, né? Então, verificar isso na prática é muito, muito interessante, e vivenciar esse lançamento inédito dessa linha para o mercado brasileiro através do marketing de relacionamento é algo fantástico também. maravilha. Bom, antes de eu passar aqui, né, a palavra, que eu vou ficar aqui anotando tudo que o Andrei vai nos ensinar e vai nos passar, é importante nós entendermos que é importante a gente conhecer a fisiologia humana para que a gente possa, dessa mesma forma, entender como que esse processo influencia no funcionamento do nosso organismo e de todos os processos que o nosso corpo passa. Por que isso? Porque antes da gente falar em alimento, em produtos, em suplementos, nós precisamos entender que a gente precisa saber o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, para dentro né, da nossa casa aqui, que é o nosso corpo, que a gente precisa cuidar muito bem dele. Por que eu estou falando isso? Que é fundamental, além de tudo isso, a gente sempre ter uma boa relação, de uma boa alimentação, uma boa relação do sono, né, doutor Andrei? Sono é Sem dúvidas. extremamente importante para todas as funcionalidades, para todos os processos, para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, o número de horas também que a gente dorme vai interferir, vai influenciar na nossa saúde. Por quê? Se eu não me alimentar de forma adequada, se eu não tiver boas horas de sono, tudo aquilo que eu me nutrir, tudo aquilo que eu me alimentar, o meu organismo não vai absorver e não vai aproveitar. Eu não vou ter um bom desempenho no trabalho, não vou ter um bom desempenho nos estudos. Vai causar uma desordem metabólica imensa, né? Agravando para o aparecimento de doenças crônicas, de doenças degenerativas, obesidade, diabetes, hipertensão e essa vasta número de doenças que tem acontecido no nosso dia a dia. Então, esse mundo desenfreado da correria, da tecnologia, é excelente para o nosso desenvolvimento, mas é extremamente prejudicial para a nossa saúde, porque a gente quer trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquece de proteger o nosso corpo. E com isso, né, nós lidamos também com os famosos, antes da gente entrar aqui na medicina, só para a gente pegar um pouquinho da introdução, com os famosos radicais livres. Os radicais livres, sob condições normais, eles são essenciais para o nosso corpo, mas quando acontece essa desordem, esse excesso, ele passa a atacar as nossas células sadias, né, com proteínas, lipídios, nosso DNA, e vai causando uma devastação. E estudos científicos comprovam que os radicais livres são os principais precursores de doenças crônicas, degenerativas, câncer e diversas outras. Eu estou falando isso porque o doutor Andrei vai passar aqui para nós vamos compartilhar com vocês
todas as informações do que é a medicina tradicional chinesa, quais são os elementos, o que faz no nosso organismo, mas é importante a gente entender o que a gente come, o que a gente faz e a maneira correta da utilização. Então, a medicina tradicional chinesa, ela veio para ser mais uma aliada, extremamente importante, né, no cumprimento do propósito da Maravilhas da Terra. Com vocês, o doutor Andrei. Sem dúvidas, doutora Elisângela. Obrigado pelos comentários. Excelente, é exatamente isso. Dentro dessa medicina holística que a gente comentou, holístico significa que você verifica outros fatores que estão relacionados ao ser humano. É muito mais do que um tratamento voltado para a patologia, como você comentou. É um entendimento geral, global, das nossas principais funções, emoções, o ambiente com que a gente interage, como isso influencia no nosso corpo, na nossa mente, e como a gente relaciona isso, como isso resulta no nosso estilo de vida. Você falou bastante da dieta. Então, apesar de no decorrer do nosso bate-papo, do nosso evento, a gente conversar sobre as peculiaridades e como é que funciona esse sistema integrativo, é importante frisar que os resultados a serem percebidos, né, com base no uso da medicina tradicional chinesa, eles dependem fortemente de uma dieta regrada, como você colocou, bons hábitos alimentares. Isso impacta no estilo de vida saudável, né? E você comentou até adicionando um pouco de informação, eu gostei muito do exemplo do radical livre, pensando nessa geração de radicais livres, uma das causas é um estilo de vida que não é saudável, é um estilo de vida estressante, né? Quem de nós não está submetido ao estresse diário e quem de nós, quais conseguem, de forma eficaz, lidar com essas emoções, né? Gerenciar essas emoções? Uma vez que a gente não gerencia e passa a observar esse nosso estresse percebido de maneira interna, ele realmente ele impacta na geração de radicais livres de forma desequilibrada, né? Isso é um resultado da nossa interação com o ambiente, que impacta nesse nosso estilo de vida, que muitas vezes está relacionado à nossa dieta alimentar. Isso é provocado pelas nossas emoções diárias, e os dois principais impactados dentro desse cenário são nossa mente e o nosso corpo. Exatamente. Então, daqui para frente, para que a gente possa ter um entendimento da medicina tradicional chinesa, sempre que a gente falar dos benefícios das ervas medicinais, que a gente vai tratar daqui para frente, a gente precisa garantir o nosso primeiro pedido para todos vocês que estão acompanhando o nosso encontro, esse primeiro encontro, é que possamos buscar sempre um equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. Uma vez que tenhamos esse equilíbrio, estamos preparados para entender esse sistema integrativo e obter esses resultados que a doutora Elisângela comentou. Então, contamos com vocês nesse sentido, para que corra dessa forma, tá? Continuando, doutora Elisângela, por favor, fique à vontade para me interromper ou para adicionar comentários quando você quiser, por favor. Então, como eu comentei com vocês, eu destaquei essa frase porque ela é presente em vários periódicos, tá? Em vários jornais científicos. Uma das principais destaques é: o ser humano é o resultado do Qi, do Qi, né? É um conceito básico, ele está relacionado à nossa energia vital. A nossa energia vital seria a nossa vitalidade de forma científica. Essa é a real e a correta denominação para o Qi, tá? Então, quando a gente fala entre equilíbrio de céu e terra, na verdade, nós estamos pensando no equilíbrio dos opostos. Esse símbolo que está destacado para vocês representa o Yin e o Yang. São os opostos. Como a gente colocou aqui, é o céu e a terra, é o claro e o escuro. Então, dentro das nossas emoções diárias, nós precisamos ter esse equilíbrio, e isso pode ser extrapolado para todos os outros hábitos, como a doutora Elisângela colocou, principalmente os hábitos saudáveis de dieta, tá? Então, muitas pessoas buscam, às vezes obtêm esse equilíbrio das emoções, mas isso precisa estar relacionado aos hábitos saudáveis de dieta, certo, doutora Elisângela? Exatamente.
E dieta, né, doutor Andrei, como fala, significa que é modo de viver, não é algo que tem data para começar e nem terminar. O significado é modo de viver. Exatamente isso, perfeito, perfeito. Exatamente isso. E aí prosseguindo nesse nosso bate-papo, o ser humano ele vai ser o resultado desse equilíbrio, desse ti, dessa energia vital. E aí, isso me lembra um pouco, né, para colocar de forma até mais fácil para vocês compreenderem, quando a gente fala de imunidade. Para quem não sabe, a gente tem dois tipos de imunidade. A que a gente nasce, que é a inata, e a adquirida ou adaptativa, que é aquela que a gente gera ao longo da nossa vida com base nas nossas vivências, nos ambientes em que a gente tem contato. E dentro desse resultado que a gente comentou, que fortalece, que a gente consegue desenvolver o nosso sistema imunológico, a nossa energia vital, né, esse equilíbrio, também é desenvolvido com o passar do tempo. É sabido que temos a parte congênita, tá? que é proveniente da nossa genética, tá? Juntamente com o alimento que ingerimos. Então, de forma oriental, a gente relacionaria isso ao ar que respiramos. Existe a segunda parte, a parte adquirida, que eu falei para vocês, é a parte patogênica, é aquela que ataca o nosso corpo. Então, a gente precisa estar preparado para se defender desses patógenos. Então, vejam que conforme a gente vai conduzindo o nosso webinar, as palavras-chave se repetem. Equilíbrio, equilíbrio. Já falei várias vezes equilíbrio. Então, esse desenvolvimento, nosso desenvolvimento como pessoa, depende da nossa carga genética, né, relacionada à nossa alimentação e como nós podemos nos prevenir. Que tipo de ingestão de ervas medicinais nós podemos fazer para nos proteger? Tudo isso vai contribuir para essa nossa harmonia interna que está relacionado ao Ti, tá? Então, a princípio, essa introdução, esse início com relação ao equilíbrio entre o Yin e o Yang, entre o claro e escuro, né? É importante que vocês tenham como princípio norteador para a gente entender a teoria dos 5 elementos. Então, quando a gente tem esse entendimento da parte inicial com relação ao equilíbrio, lá no slide anterior tinha a parte da natureza, do ambiente. A nossa interação com o ambiente é muito importante pensando nesse sistema integrativo e alternativo. Então, uma vez que o homem interage com o ambiente, foi criada, na verdade, a teoria dos 5 elementos. Então, existem 5 elementos principais na natureza que norteiam a medicina tradicional chinesa, dos quais há uma interação do homem com esse ambiente, com esses 5 elementos, e a gente precisa garantir a harmonia entre esses 5 elementos. Eles estão interrelacionados. O fogo se relaciona com a terra, o metal, a água e a madeira. Então, a nossa interação com a natureza, com o meio ambiente, precisa garantir a harmonia desses 5 elementos. E quando eu falo em harmonia, a gente falou muito de falta, mas existe o excesso. O excesso em algum elemento também pode nos causar problemas de saúde. Então, é importante que possamos, de alguma forma, mensurar essas características de excesso ou deficiência com esses 5 elementos, porque um deles pode influenciar o outro. Então, é importante que a gente saiba disso, né? Não adianta eu pensar em tratar um elemento, vocês, nos próximos slides, verificarão as diferenças e o que cada um representa de forma endógena no nosso organismo. Então, enfim, vamos para os próximos passos. Elisângela, você tem alguma coisa para comentar? Por favor, fica à vontade, tá? Aqui é só exatamente o que você falou anteriormente, né, Andrei? O equilíbrio. Eu não posso ter em excesso e eu também não posso ter em falta. Eu preciso estar em equilíbrio. Então, eu acredito que muita gente vai estar perguntando ali, pensando, falando, então, quanto tempo eu tenho que tomar? Quanto tempo? Daqui a pouco começa as perguntas, né? Então, lembrando sempre, o equilíbrio. A gente ter o equilíbrio de tudo aquilo que a gente for
ingerir de tudo aquilo que a gente for fazer. Achei muito interessante essa parte. O excesso não é legal e a falta também não. Exatamente. A gente tem que buscar ali o meio termo sempre. E aí, dentro desses 5 elementos dessa teoria, quando eles foram desenvolvidos, essa teoria dos 5 elementos, que é base da medicina tradicional chinesa, esses elementos foram associados a determinados órgãos. Então, o fogo, o primeiro deles que eu escolhi para apresentar para vocês, ele está relacionado ao coração. Coração, como a gente sabe, local relacionado às emoções, responsável pela distribuição do sangue. E, além disso, relacionando aquela energia vital que a gente conversou, a vitalidade, ele também é responsável por distribuir essa energia de forma igualitária dentro do nosso organismo. Então, quando a gente projeta isso para uma ação ou para um resultado, ele está intimamente ligado com consciência, alegria, amor, ou seja, as emoções. As emoções estão fortemente ligadas ao elemento fogo. E com relação às perspectivas de tratamento, né, que é uma pergunta que fazem, a medicina tradicional chinesa, não existe nenhum tipo de alegação funcional ou terapêutica relacionada ao uso da medicina tradicional chinesa. Como uma medicina alternativa e complementar, o uso dela se baseia na prevenção, claro, mas através da prevenção, muitas vezes essas ações elas podem ser relacionadas a alguns tratamentos. Então, ela sim é utilizada como adjuvante por alguns países. E no Brasil, nesse período de introdução da medicina tradicional chinesa no nosso país, ele é reconhecido dentro dessa prática contemplativa. Tá? Então, que fique claro que é uma medicina complementar, sempre relacionada à prevenção e o seu uso sempre ligado à orientação de profissionais habilitados, prescritores, enfim. E depois de enfatizar isso, é importante colocar para vocês que, então, pensando em perspectivas de tratamento, né, considerando a utilização do elemento fogo, ele está relacionado à cabeça, à nossa parte superior e à região cardiorrespiratória, tá? Então, daqui para frente, de forma didática, a gente vai tentar sempre fazer um link do elemento. Então, quando a gente conversar de algum ativo, de algum novo lançamento, a primeira coisa que a gente vai esperar de vocês é que vocês pensem no elemento. Eu estou fazendo uso de uma erva medicinal que tem uma ligação com determinado elemento que está voltado para determinada parte, determinado órgão. Então vocês conseguem integrar, né? A ideia é integralizar todas as esferas do conhecimento para que a gente possa entender o funcionamento e a perspectiva de uso de cada um dos ingredientes. Seguindo essa por favor, doutora Elisângela, me desculpe, eu te interrompi. Não, só fazendo essa observação, Andrei, o interessante é despertar em nós sempre fazer essa associação para saber fazer a escolha do elemento, saber o elemento que ele vai agir no nosso organismo, que produto que eu vou utilizar, né? E como você falou do elemento fogo, que está relacionado ao nosso coração, à nossa mente, então a gente está, querendo ou não, aí num turbilhão de sentimentos, de emoções no nosso dia a dia, que vai fazer o quê? Roubar os nutrientes, né? Fazer ali ser os capturadores dos nossos nutrientes. Então, eu já estou assim encantada com tudo, estou anotando tudo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E esse comentário que você fez é super pertinente, porque é o que eu mais gostava de fazer durante esse período, né? Quando a medicina ocidental, a gente sempre relaciona o uso do produto a algum marcador, algum mecanismo de ação, algum estudo clínico, é o que a gente busca, né? Então, esse tipo de relação que você faz, pensando na tradução oriental para a nossa medicina, quando possível e quando pertinente, né? É super legal. As coisas fazem sentido, né? Exatamente. Por favor. E aí, continuando, o próximo elemento a ser apresentado é o elemento terra. O elemento terra, ele é responsável por essa energia, e aí é super importante a sua participação, doutora Elisângela, porque essa energia, essa geração de energia do elemento terra está principalmente relacionada à geração dela a obtenção dela a partir dos alimentos. E aí, como a gente falou do coração, de estimular, né, de distribuir o sangue e a energia, o elemento terra, né, eu até brinquei quando a gente vai ainda apresentar qual é o elemento terra, mas faz muito sentido com
com o ideal da empresa, da companhia Maravilhas da Terra, né? São produtos que têm essa ligação com os alimentos, com a terra, e no aspecto oriental é a distribuição da energia desses alimentos para os nossos órgãos. E o principal benefício, a principal esfera relacionada ao elemento terra é a racionalidade. Então, é a razão, né? Então, é muito bonito a conexão do alimento, a geração, a obtenção da energia a partir do alimento, essa distribuição nos fluidos e a ligação disso com a nossa racionalidade. Então, é aquilo que você comentou, é o uso racional dos suplementos alimentares, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é muito interessante. E a relação desse elemento em perspectivas terapêuticas, né? Ele está relacionado à região gastrointestinal, principalmente, a parte em que a gente digere os alimentos. E aí inclui outros órgãos como baço, pâncreas, estômago e boca. Então, o elemento terra representa exatamente essa esfera, a esfera da nutrição, da boa alimentação, da alimentação saudável, correta, racional. Do equilíbrio. Do equilíbrio. Eu Exatamente não vou isso, do esquecer isso equilíbrio. nunca. Do equilíbrio de tudo, né, Andrei? Sem dúvida, sem dúvida, é o equilíbrio. Então, a gente falou do fogo, né? O primeiro foi o fogo, a gente falou de um aspecto de geração de energia através do sangue, circulação, sistema cardiorrespiratório. A gente estudou, teve uma introdução ao elemento terra, que está relacionado ao alimento, que está relacionado à distribuição disso nos nossos fluidos corporais, a parte de geração de energia através do alimento que a gente recebe. Tá? O terceiro elemento a ser apresentado é o elemento metal. Quando a gente pensa em metal, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, quando eu aprendi a teoria dos 5 elementos, foi frieza, né? O metal é um elemento frio. E eu consegui memorizar bem, eu consegui guardar bem a função do elemento metal, lembrando dessa frieza, desse calculismo, né? Porque a gente usa esse termo no dia a dia, tal, fulano é frio, né? Frio porque ele é calculista. Então, o elemento metal está totalmente relacionado a isso, a pureza do raciocínio, a transparência, ele está relacionado a essa facilidade de organização e solução de situações. Então, por isso, o metal é esse ser calculista dentro dessa nossa personificação dos elementos. Interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Essa associação, a gente vai conseguindo entender melhor a funcionalidade. A hora que a gente falar daqui a pouquinho, né, Andrei, de cada produto, a gente vai conseguir Sim, associar por que o metal, por que o fogo, por que a terra. exatamente isso, exatamente isso. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E a relação desse elemento que a gente personificou está relacionada à parte direita do corpo. Então, por isso, relacionado à nossa racionalidade, essa capacidade de organização e solução de situações, incluindo pulmão, intestino grosso, nariz, pele e pelos. Como existe uma representatividade muito grande, né, a gente começa a ver que o leque abre dentro dessas possibilidades. As ervas medicinais que estão relacionadas a esses elementos, elas têm participações específicas, muitas vezes, para cada um desses órgãos, tá? Então, isso é feito de forma generalizada, a nossa apresentação, e futuramente a gente vai aprofundar cada um deles. O próximo elemento, talvez o meu favorito, é o elemento água, porque a água é a existência da vida. Sem água, não existiria vida na Terra. Então, eu tenho uma ligação muito, muito especial com o elemento, gosto da cor da água, né? Cor azul, e é um elemento de grande potencial, como a gente destacou aqui. É a fonte de vida. Eu costumo, quando a gente, enfim, apresenta, eu costumo denominá-lo como a fonte da vida, a água, a fonte da vida. E essa energia, eu destaco que é muito importante, porque a água, o elemento água, ele está relacionado à energia liberada pelo excesso do estresse. Então, veja como é importante no nosso dia a dia. São as emoções fortes, né? É o nosso estresse diário, e dentro desse elemento personificado no estresse, a gente consegue entender a importância de se manter calmo. É aquela história que a gente comentou da geração
da gestão das emoções, né? É aquilo que a gente estava comentando. Então, olha que legal, a gente, quando falou do elemento fogo, a gente falou daquela vitalidade, daquele estímulo, né, de vitalidade para determinadas funções. A água é o oposto, é o equilíbrio do fogo. Então, no momento de estresse, no momento de emoções fortes, o elemento que mais sofre dentro dos 5 elementos é o elemento água. É muito importante a gente pensar na manutenção da calma e o que você colocou no início da apresentação de forma bem prática e natural. O sono. Nós realmente precisamos ter um sono de qualidade, uma boa noite de sono, de repouso, e a conservação do elemento água está intimamente relacionada a uma boa noite de sono. Então, veja que não é só o estresse diário. Muitas vezes a gente consegue manter a calma no dia, mas devido às nossas longas jornadas de trabalho, a gente não tem um sono efetivo. Interessante também, né, doutora Elisângela? Super interessante. Eu prezo muito nisso e falo muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, um exemplo, qual chá você me indica? Eu falo, primeiro, para você ter uma boa noite de sono, que vai fazer a melhor absorção de todos os outros nutrientes. Então, tá vendo, pessoal, que eu falo para vocês aqui, uma noite de sono é, vamos dizer que 60% do caminho andado, né, doutor Andrei? E é verdade mesmo. É 60% ou talvez mais do que isso. A gente acaba minimizando a importância de uma boa noite de sono. Isso é muito engraçado, mas com o passar do tempo, a gente passa a perceber os efeitos de uma má qualidade de sono. Isso Exatamente. assim, enfim, cada vez mais a gente tem estudos científicos relacionando isso, né, além da qualidade de vida. Tem um exemplo que eu sempre dou quando o pessoal me pergunta. Alguns hormônios funcionam durante essa boa noite de sono. Um deles é o hormônio do crescimento, é o GH, né? Tem Também, muita gente que se submete a tratamento para reposição desse hormônio, mas não tem uma boa noite de sono. exatamente. E aproveitando essa questão que o doutor Andrei falou com relação aos hormônios, eu até fiz uma anotação aqui para que eu não esquecesse. Olha, a gente está sintonizados. Durante o sono, nós Fantástico. produzimos os hormônios, né? O hormônio que acontece essa produção é durante uma boa noite de sono e influencia muito na nossa ingestão alimentar, né? A fome e a saciedade. Muitas vezes a pessoa está ali obesa e não sabe por quê, pode estar relacionado com a sua qualidade de sono. Por quê? Quando a gente reduz o nosso período de sono, a gente, né, não dorme a quantidade necessária, que é no mínimo 8 horas por dia, pelo menos, há uma diminuição do hormônio chamado leptina. O que esse hormônio faz? Ele é um hormônio anorexígeno. Então, se eu tenho essa diminuição dele, eu vou ter o aumento do quê? Do hormônio chamado grelina, que aumenta a minha fome. Então, vai aumentar a minha compulsão por alimentos e pode estar aí essa fonte da obesidade, né, doutor Andrei? Fantástico, fantástico, totalmente. Ótimo, outro ótimo exemplo. E isso que é o interessante do processo educativo. A gente está conversando de medicina tradicional e estudando os elementos, a gente passa a refletir sobre nós mesmos, né? E passa Exatamente. a trazer exemplos da nossa medicina ocidental, que também tem grande relevância para o mercado. Isso é fantástico, a gente está integrando tudo, né? Exatamente. E por fim, para que a gente não se esqueça dessa parte, a água ela está principalmente relacionada à parte genitourinária, então a parte do nosso sistema urinário, tá? E envolve rins e bexiga, e tem outros órgãos relacionados, como orelhas, ouvidos e ossos. Mas o que eu quero que vocês gravem para o nosso bate-papo, para o webinar de hoje, é a parte urinária, tá? A gente vai falar um pouquinho, quando a gente apresentar os produtos, eu realmente espero que vocês lembrem do padrão de funcionamento de cada elemento. Por fim, o nosso quinto e último elemento é a madeira. A madeira também, como todos os outros, tem uma presença muito importante. Como a gente personificou alguns dos elementos, a madeira, ela, para que vocês lembrem e possam gravar, a forma como eu gravei, que foi mais fácil para mim, a madeira representa a solidez, a madeira representa a força, tá? Então, pensar mesmo no elemento madeira, no tronco de uma árvore, né? A madeira do tronco da árvore era responsável
por essa solidez, pela força da planta, né, da árvore, no caso. E, além disso, ela harmonia o fluxo livre entre as energias. Então, pensem numa raiz que está ligada na terra, eu tenho a madeira, e da madeira eu tenho as folhas. Então, a madeira, né, o tronco dessa árvore que a gente está personificando, é ele que possibilita a força para que o crescimento aconteça. Então, quando a gente fala de crescimento, a gente pensa em sustentação, a gente relaciona a madeira ao tratamento da parte esquerda do corpo, tá? Então, a gente falou da parte direita, que estava relacionada ao metal frio, calculista, e a madeira é a parte esquerda do corpo, que inclui fígado, vesícula biliar. Então, vejam que dentro de um raciocínio ocidental, a madeira ela estaria representada pelo metabolismo, né? Pela funcionalidade, pela solidez, pela força. Então, a gente lembra de dos músculos, né? Então, é importante ter essa clareza com relação à madeira, que vai fechar a nossa teoria dos 5 elementos. Tá? Fantástico, excelente. Aproveitando aqui, doutor Andrei, enquanto a gente dá continuidade, Claro. pessoal, aproveitem para já ir tirando o print do nosso treinamento aqui, compartilhando nos stories de vocês e marcando @Maravilhas da Terra Oficial, para que todo mundo possa ver que vocês estão ligados aí no nosso treinamento. Sem dúvidas, façam isso. O nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas para que tenham acesso às informações, possam disseminar cada vez mais a prática da medicina tradicional chinesa. Então, dessa forma, uma vez que a gente entende o equilíbrio entre o Yin e o Yang, a gente entende que existe uma força, uma energia, né, relacionada à nossa vitalidade, que nos mantém vivos. E isso depende da nossa relação com o meio ambiente, através de uma representação de 5 elementos. Agora é a parte prática, né? Como é que eu desenvolvo formulações com base nessa teoria? Né? Qual que é a mágica, qual que é a ciência envolvida nesse contexto? Então, a primeira parte, como a gente conversou, é o entendimento próprio, é o diagnóstico, é entender qual é o seu excesso ou qual é a sua falta. Muitas vezes o diagnóstico está relacionado a uma potencial patologia, né? É aquilo que a doutora Elisângela começou no início. Eu estou estou com uma determinada falta de vitamina D, por exemplo, então já se pressupõe que essa falta de vitamina D pode estar relacionada a um futuro problema de calcificação, por exemplo. Então, a ideia, né, eu dei um exemplo de suplementação, mas a ideia da medicina tradicional chinesa é a mesma, né? O que pode faltar para você dentro de uma anamnese, dentro de uma avaliação, né, inicial de um profissional habilitado, você consegue de forma eficaz e, enfim, efetiva, entender qual é o seu diagnóstico, qual é o melhor tipo de terapia, pensando numa prevenção para aquilo que te falta ou para aquilo que está em excesso, visando sempre esse equilíbrio. Daí, através de experimentações milenares, então a gente falou mais de 3.000 anos de experimentação, e o interessante é que essas ervas elas estão mencionadas na farmacopeia chinesa. Então, a farmacopeia chinesa é base para ensino do preparo das medicinas tradicionais, desde a obtenção, da escolha desses ativos de forma assertiva, até a farmacotécnica propriamente dita, como é que eu junto, como é que eu misturo, como é que eu desenvolvo, que tipo de ingestão é possível. Então, aqui a gente já destaca para vocês que as fórmulas da MTC, elas podem e devem ser ingeridas em pó, e elas devem ser consumidas com hábitos alimentares saudáveis. E a ideia de disponibilizá-las em cápsulas é exatamente esse controle. Eu, quando forneço um ativo dentro de uma cápsula, eu estou conferindo uma proteção, eu estou visando a estabilidade desse produto, para que vocês possam ter um controle de uso, né? E possam garantir a estabilidade dessas ervas medicinais. Tá?
Com isso, tem uma melhor biodisponibilidade desse produto, né, desse ativo, mais seguro, mais eficaz e na dosagem correta. Exatamente. Controlado, padronizado, na dosagem correta. É exatamente isso. Aqui é uma foto, tá, que eu coloquei para que vocês possam ver como é que funciona na China. Realmente, eles têm um processo manual em muitas farmácias ainda. Então, é super legal, porque existe a parte industrializada muito ligada à parte que a gente denomina de etnobotânica, né? Aquele cuidado de tirar da natureza, processar o alimento de forma natural. Então, é muito bonito ter contato com essa história viva. E dentro dessas espécies vegetais, uma das dúvidas, quando a gente apresenta, são espécies cultivadas, tá? E a seleção das espécies, ela leva em consideração os constituintes das ervas, a condição do solo, pensando sempre numa padronização do produto, a fim de garantir a segurança de quem utiliza e de quem prescreve o produto, e a qualidade do produto acabado. Essas ervas são testadas, né, toda a parte físico-química, aspecto, teor, tudo isso é qualificado, processado, os métodos de encapsulamento atendem às boas práticas de fabricação. Então, é exatamente o que a Elisângela comentou, é processar o produto da melhor forma possível para que a absorção dele seja otimizada. Tá? Chegou a hora esperada, a apresentação dos produtos propriamente dita. Então, Elisângela, vamos começar a apresentar. Tá? Eu peço que você me ajude, porque são produtos já conhecidos do mercado brasileiro. E é importante a gente agora, as perguntas, né, elas são sempre repetidas com relação, tudo bem, eu entendo que o elemento fogo está relacionado ao coração, que existe uma distribuição dessa energia. E aí eu vou aproveitar para introduzir esse nosso bate-papo. Nosso primeiro produto a ser apresentado é a cúrcuma, né? Dentro do lançamento, é importante destacar que todas as normas vigentes para desenvolvimento do produto, incluindo o nome científico da espécie medicinal, de acordo com a farmacopeia chinesa, o Pinyin, que é o nome chinês do produto, todo esse cuidado, além das boas práticas de fabricação que eu comentei, também foram aplicados para esses produtos. E aí, agora a brincadeira, a ideia que eu tenho, Elisângela, que eu queria compartilhar com você e todos vocês que estão assistindo a nossa live, vamos ligar o elemento fogo, que a gente comentou do elemento fogo, da parte de distribuir essa energia, né? Porque a distribuição da energia é o manter vivo, né? A distribuição através da circulação. E você deu um exemplo muito legal, que foi dos radicais livres. E a primeira ação da cúrcuma, aí é importante a gente fazer esse paralelo. Aqui, as ações que a gente está colocando aqui são ações do ingrediente propriamente dito. Eles correspondem aos efeitos percebidos de acordo com os estudos clínicos que estão disponíveis nas bases de dados. Os estudos científicos mostram que a cúrcuma tem essas atividades. Como relacionar essas atividades tão estudadas da medicina ocidental e traduzi-las pensando nesse sistema integrativo oriental, né? Como é que a gente faz essa ligação? E essa é a nossa intenção, né, Elisângela, hoje, doutora Elisângela, é misturar, né, tentar explicar para vocês como é que a medicina ocidental entende esses mecanismos. Então, para a gente, na hora que a gente conversa com vocês, como profissionais da saúde formados aqui no Brasil, a gente vai falar de radical livre, a gente vai falar de ação anti-inflamatória, mas tudo isso são os estudos do ingrediente. A medicina oriental sempre vai tratar dos elementos. Então, quando a gente falar de cúrcuma, dentro da medicina oriental, a gente vai falar do elemento fogo. Como é que a cúrcuma pode distribuir essa energia vital? Ela está relacionada a exatamente essa vitalidade, né? Esse aumento, esse punch na energia. Mas, de forma traduzida, eu queria que você me ajudasse agora, doutora Elisângela. Certo. Doutor Andrei, é muito interessante, até pegando aqui um gancho, teve alguém que acho que é um colega seu, doutor Eduardo, está te cumprimentando aqui, mandando abraços e parabenizando pelo treinamento.
antes que eu esqueça. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Ela colocou aqui, depois eu leio os outros comentários. Mas Bacana. o quanto a gente vai falar sobre, né, o elemento fogo, a cúrcuma, o princípio ativo da cúrcuma, que a gente sabe é a curcumina, e tem, assim, inúmeros benefícios comprovados e diversos estudos, né, doutor Andrei, falando sobre a importância da cúrcuma, desde da nossa alimentação, ali na nossa cozinha, né, falando a grosso modo, para a benefício para a nossa saúde. E aquilo que a gente falou anteriormente, que esse turbilhão que a gente passa das nossas emoções, nos roubam as nossas energias, nos roubam os nossos nutrientes, e a questão dos hábitos alimentares, até mesmo o excesso de agrotóxico, até mesmo o excesso de produtos industrializados, de alimentos processados, de alimentos refinados, vão romper a nossa barreira saudável, vamos falar, a nossa barreira de defesa do nosso organismo, nos deixando totalmente à mercê do ataque dos radicais livres. Não é verdade? Que Sem é o dúvida. quê? O que é um radical livre? Eu até brinco bastante, eu falo assim, um radical livre, ele existe, de certa forma, saudável e essencial para o nosso organismo, mas quando ele está em excesso, ele faz uma ligaçãozinha errada e prejudica todo o conjunto. Eu até brinco dessa forma para falar. Então, eu falo, o radical livre, ele é um capturador das nossas células. Então, a gente precisa de algo que capture o radical livre, que é um oxidante de célula. Então, se a gente precisa de algo para combater oxida, então tem que ser um anti, um contra. Então, por isso, essa primeira ação aqui, um antioxidante, né? Que é essa função Exatamente, perfeito, perfeito. Fantástico, exatamente isso. Exatamente isso. E vejam que dentro da explicação da doutora Elisângela, ela sempre enfatiza hábitos alimentares saudáveis, o equilíbrio de corpo e mente. Então, os resultados a serem percebidos através do uso da medicina tradicional chinesa está relacionado exatamente essa racionalidade, né? É o bem-estar associado a bons hábitos, né? E interligados propriamente. Exatamente. Pode dar continuidade, eu vou complementando aqui. Claro, não, perfeito. E aí a ideia, né? A nossa ideia não é destrinchar hoje, né? Sim. No final eu tenho uma outra notícia boa para vocês. Então a ideia não é destrinchar hoje cada uma das atividades, mas de fato, quando nos perguntam sobre cúrcuma, tem estudos que demonstram a ação anti-inflamatória da curcumina, dos curcuminoides ou da cúrcuma propriamente dita, né? Do extrato de cúrcuma. Sim. Isso tem resultado no sistema imunológico, né? A parte de inflamação e imunologia, eles estão muito relacionados. Então, a gente precisa garantir um controle das citocinas. A nossa imunidade inata, que são os macrófagos, as células matadoras naturais, elas precisam estar funcionando, né? Citocinas, quando eu falo de interferon gama, TNF-alfa, enfim, essas citocinas, elas interagem com essas células, esses soldadinhos do sistema imunológico. E, por fim, quando a gente fala de alívio de inflamações da pele, dentro das vias de sinalização da cúrcuma, elas podem impactar em alívio de inflamações, incluindo da pele, sim. Então, a ideia dessa primeira etapa desses nossos encontros é passar para vocês de forma generalizada e de forma introdutória como funciona a medicina tradicional chinesa, no que ela está baseada, e colocar para vocês que ela segue as premissas de segurança, de qualidade, todas previstas no território brasileiro. E, claro, passar informações que a gente possa correlacionar o uso dessas medicinas tradicionais, desses produtos de medicina tradicional, com algumas ações já conhecidas no mercado brasileiro. Mas sempre enfatizando que o raciocínio, a racionalidade do uso é diferente, né? Aqui, a cúrcuma que a gente está acostumado, aqui a cúrcuma brasileira, quando a gente fala somente de ação antioxidante, a gente não leva em consideração o nosso bem-estar. A gente já parte do princípio que, sim, estamos desbalanceados, o nível de radical livre está excessivo, alto, e aí sim eu vou tomar a cúrcuma em alta dosagem, com marcador alto, visando combater esse desbalanço.
Então, são produtos diferentes. A gente pode até, de alguma forma, relacionar a ação, mas são produtos diferentes. A medicina tradicional chinesa foca na prevenção. Então, ela pressupõe que o ser humano está, de certa forma, equilibrado, né? Há um equilíbrio dentro do possível e, possivelmente, uma deficiência do elemento fogo, da qual eu posso me suplementar, eu posso fazer o uso da cúrcuma. Tá? Então, é importante enfatizar isso para vocês. Tá? O nosso segundo elemento é outro blockbuster, é outro produto super conhecido no mercado brasileiro, é o ginseng, né? O nome científico dele é o Panax ginseng, e a sinonímia chinesa é o Renshen, né? A gente segue, mais uma vez, a farmacopeia chinesa com relação aos nomes. E aqui é muito fácil falar com vocês, né? A gente falou do elemento terra. Espero que vocês se lembrem, já não tenham esquecido que a gente falou da terra. A terra é aquele energizante, né? Eu até usei o exemplo do nome da companhia, Maravilhas da Terra. É aquilo que sai da terra, é aquela energia proveniente do alimento. E dentro dessa ideia, né, pelo que a gente pesquisou e enfim, participou para o lançamento dessa linha, o principal ingrediente, né, o mais estudado, o mais mencionado no mundo é o ginseng. O ginseng na nossa cultura ocidental, ele é classificado como adaptógeno, né? E algumas pessoas não tiveram contato ainda com essa nomenclatura, mas o que é adaptógeno? Está relacionado à adaptação mesmo. É como se fosse um produto inteligente, adaptável. O que te falta? Você está num status de fadiga, de cansaço, devido ao seu trabalho, à sua jornada de trabalho, ou ao fato de você não dormir bem. Você precisa de energia, porque a sua carga de trabalho exige maior energia, você precisa de uma distribuição energética maior, você precisa de algo que esteja relacionado a um boost cerebral, você precisa de algo que fortaleça o seu sistema imunológico. Então, a característica desse elemento terra, né, que também eu adoro esse elemento, está relacionado a isso, a eu me adaptar e gerar energia para onde eu preciso, para o que eu preciso. Então, essa é a beleza do ginseng. E vou passar a palavra para você, doutora Elisângela, para que você possa falar um pouquinho da presença desse produto tão importante no dia a dia, de forma... Eu gostaria que você falasse sobre a presença dele nos alimentos, propriamente dito, né? Tem chás que usam ginseng, chás manipulados, eu digo, pelas pessoas, elas buscam isso, né, muitas vezes. Exatamente, Andrei. O interessante do Andrei falar sobre essa capacidade adaptógena, porque são poucos os alimentos, os ativos, né? Eu falo alimentos, estou tão envolvido com alimento que eu sempre uso a palavra alimento, né? Mas de ter essa capacidade adaptógena tão grave. Adaptógeno é a capacidade desse ativo de se adaptar à necessidade do seu organismo. É extremamente inteligente. Se você tem algo em excesso, ele vai trazer novamente para aquela palavrinha, para o equilíbrio. Ele vai atender à necessidade do seu organismo. Então, como ele falou aqui anteriormente, a gente tem vários chás, vários alimentos, tudo que possa conter o ginseng, mas muita gente usa e não sabe exatamente por quê. É aquela historinha, alguém me disse que é bom, mas não sabe, né? É igual o remédio. Toma isso aqui, porque para mim eu tomei e fez efeito tal. É mais ou menos assim. Mas o ginseng, ele faz com que ele faz esse equilíbrio, faz o nosso organismo se adaptar a esse turbilhão de estresse, de dificuldade que a gente passa. Então, ele traz esse equilíbrio. Ele vai fazer com que o nosso corpo se adapte aos agentes do estresse, vai fazer com que o nosso corpo melhore esses depósitos de energia para que ela seja distribuída de forma gradativa. Então, você não vai estar lá naquele nível energético e nem tão down. Ele vai fazer adorei a palavra equilíbrio, né? Em tudo aqui envolve equilíbrio. Eu estudando hoje, eu achei que eu estava fazendo esse comparativo, mas o doutor Andrei falando, tudo precisa ter um equilíbrio. O ginseng, ele aumenta a nossa resistência com os efeitos da tensão,
melhora a nossa circulação, o nosso funcionamento mental. Então, ele faz com que haja também essa, querendo ou não, essa oxigenação do nosso cérebro, para que a gente possa, né, doutor Andrei, ter uma resposta imunológica tão mais precisa que você oxigenando o seu cérebro, toda a capacidade do nosso organismo, ela se transforma. Então, o ginseng é muito utilizado para dores de cabeça, tonturas, né? A gente não está falando aqui por favor, não interprete mal, não, a gente vai falar mais para frente, não é remédio, não estamos falando de medicamentos, né, doutor Andrei, mas Exatamente. de algo preventivo que vai auxiliar na nossa saúde. Ele ajuda muito no cansaço físico e mental. Para quem tem aquele cansaço físico e mental, ele traz um benefício, além de fortalecer o sistema imunológico, que fala aqui, apresenta uma ação anti-inflamatória e também antioxidante. Lembra lá que a gente comentou, né? Contra os radicais livres? Os radicais livres são os principais precursores. Sempre eu vou falar isso para vocês. Por quê? Porque a gente precisa se adaptar e trazer para a nossa alimentação, para a nossa nutrição, para a nossa suplementação diária, tudo que seja rico em antioxidante, para combater, né, os radicais livres, né, doutor Andrei? Sem dúvidas, sem dúvidas. É exatamente isso, exatamente, muito bem colocado, doutora Elisângela. E enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? Traduzindo de forma bastante popular para o nosso dia a dia, o ginseng é aquele produto que as pessoas, quando tomam, elas dizem: nossa, eu estou mais disposto, estou me sentindo melhor. Esse é o sentimento de quem faz uso do ginseng no final, porque ele é o que você comentou, é esse equilíbrio da fadiga, da energia. Por isso que a gente acaba colocando ele como um agente anti-idade, né? Porque as pessoas que costumeiramente já conhecem, já fazem uso do ginseng, colocam isso: eu estou me sentindo melhor, eu estou mais disposto. Então, isso te leva a praticar exercício físico, te leva a hábitos mais saudáveis. Positiva, né? Ele eleva o nível de energia positiva, usado de maneira positiva. Exatamente isso. E você, quando se sente bem, você consegue realizar outras atividades que você não conseguia antes, né? Você consegue, enfim, muitas vezes tornar o seu dia a dia mais saudável. Então, esse é para que vocês gravem o nosso bate-papo, né, e gravem os principais insights. O ginseng, elemento terra, representa o elemento terra, e está relacionado a essa energia, a distribuição dessa energia, e relacionado ao combate da fadiga e geração de energia para o nosso organismo. Tá? O próximo elemento que a gente vai conversar também é um elemento bem interessante, é um elemento metal, um elemento frio, é a personificação de uma pessoa fria, calculista, e representado pela ginkgo biloba, né? É o erva ginkgo, tá? A gente, enfim, de forma popular no Brasil, é a ginkgo biloba. A gente chama essa erva medicinal, mas sendo bem técnico e até colocando isso, porque muitas vezes gera perguntas, é aquilo que você acabou de mencionar. Ah, mas é medicamento? Não, é um produto de medicina tradicional. Existem algumas interfaces com medicamentos, existem medicamentos que enfim, um leigo pode até confundir, falar: não, está escrito ginkgo biloba, aqui está escrito medicamento. Sim, você pode encontrar isso, de fato, em algum lugar, mas aí é um medicamento de linha ocidental. Aqui a gente está falando de produtos da medicina tradicional. Por isso que a gente segue todas as normas de nomenclatura erva ginkgo, vai ter o nome chinês, Baiguo, né? Vai estar relacionado ao elemento metal. Então, isso vai estar sempre muito claro nas embalagens. Sempre que vocês encontrarem, tiverem acesso aos produtos da Maravilhas da Terra, vocês verificarão esses pontos que eu sempre menciono, para que fique claro que se trata de um produto de medicina tradicional chinesa. Tá? E aí, dentro desse elemento metal que a gente conversou de racionalidade, de melhorar o raciocínio, quando a gente busca erva ginkgo nas bases de dados de estudos nacionais e internacionais, a gente encontra vários estudos relacionados à melhora da concentração. A gente tem estudos, uma vez que eu melhoro a minha concentração e fico com o meu sistema nervoso central ativado,
Em alguns estudos, ele realmente é utilizado e a utilização dele promove uma recuperação da memória. Tá? Então, existe isso muito repetido, tá? Para essa erva medicinal chinesa, quando a gente faz as buscas nas bases de dados. E esse mecanismo de ação, dentro desse mecanismo de ação, dessa proposta de racionalidade, de melhora de concentração e recuperação de memória, ele está relacionado à melhora de uma circulação. Então, é como se, em termos ocidentais, tá? É como se a minha microcirculação cerebral estivesse funcionando melhor e eu passo a conseguir me concentrar, eu tenho um fluxo melhor de informações. E isso, a suplementação com o uso desse produto, também pode contemplar, muitas vezes, uma proteção ao sistema cardiovascular. Se o meu sangue está fluindo, né, essa microcirculação está funcionando, o meu sistema cardiovascular fica mais protegido. Eu passo a estimulá-lo de forma saudável. Isso envolve circulação sanguínea e controle de pressão arterial. Então, mais uma vez, esses resultados que a gente está colocando como insights para vocês, para que vocês possam traduzir toda aquela ideia holística de uma forma ocidental, mais direta, né, de acordo com os estudos, essas são as principais ações que a gente destaca para vocês. E, por favor, doutora Elisângela, também fique à vontade para comentar sobre esse excelente produto. Eu achei interessante quando fala para nós fazermos a associação, porque o que o metal representa, né? Além de ser frio, calculista, né, racional, firmeza. Então, para que a gente possa se manter firme, né, nas situações de estresse, naquilo que nos abala, naquilo que traz, a gente tem vivido muito, é uma geração das doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças da alma que atingem o nosso corpo. Então, muitas vezes acontece todo o turbilhão na nossa mente, a gente precisa estar com a mente preparada para que ela possa trazer uma resposta extremamente positiva para o nosso corpo. Essa questão da melhora da circulação sanguínea. Se melhora a minha circulação sanguínea, vai aumentar o meu fluxo sanguíneo. Então, falando basicamente, a grosso modo, o meu sangue vai fluir melhor, né, nas minhas veias, nas minhas artérias, então vai chegar todos os nutrientes, eu vou ter um aporte melhor de nutriente, de oxigênio a todas as partes, a todas as células do corpo. Então, precisa ter, mais uma vez, esse equilíbrio. Então, o elemento metal, ele vai simbolizar essa firmeza. Então, vai ajudar com que a gente possa se manter firme diante do estresse diário, né, desse turbilhão que a gente passa no dia a dia, e preparado para os próximos desafios, porque a concentração vai estar ali, você vai estar mais concentrado, você vai estar mais equilibrado e podendo ter uma resposta imunológica muito mais rápida. Sem dúvidas, exatamente. A nossa concentração, né, é o que a gente busca diariamente, como se manter concentrado para determinadas atividades, né, como aumentar o foco. Então, o metal, ele é um elemento totalmente voltado para tudo isso que você mencionou, concentração, foco, memória, enfim, é o que representa efetivamente o elemento metal na sua essência. É um outro produto incrível, né, que faz parte dessa linha dos 5 elementos. Aqui o elemento água, que a gente comentou, né? Eu enfatizei ele bastante, comentei com vocês que é a fonte da vida, a gente falou sobre isso, a necessidade de água para a existência da vida. Então, eu tenho uma ligação muito forte com esse conceito. Aqui o nome, o produto, a erva chinesa, é o Folium sene, da mesma forma que a erva ginkgo, o Folium sene, ele se assemelha ao sene, que a gente conhece de forma popular no Brasil. Também existe um nome chinês associado, mais uma vez seguindo farmacopeia chinesa, seguindo todas as diretrizes da medicina tradicional chinesa no Brasil. E aí, dentro do elemento água, que a gente conversou sobre essa distribuição, tinha alguns órgãos relacionados, eu falei para que vocês gravassem trato urinário, né? Trato gênito-urinário, porque muitas vezes a gente relaciona o sene na medicina ocidental, me desculpem, a ação diurética, né? Isso existe muito no conhecimento popular do brasileiro. Muitas vezes eu aplico o sene por causa de um quadro de constipação. E, mais uma vez, a gente utiliza e a gente
faz uso dessas nomenclaturas no nosso mercado, porque a gente relaciona isso a um quadro patológico, né? Eu estou com algum problema que me gera esse quadro e eu preciso resolvê-lo de alguma forma. E a água, dentro dos 5 elementos, como fonte de vida, ela está relacionada principalmente à eliminação de toxinas, tá? Então, é o que a gente colocou. A água, ela faz o oposto do fogo, né? A água, ela está em baixa, é um elemento que sofre em condições de alto estresse, né? Então, a gente está muito estressado, está sob um estresse, né, grande, e pode ter um quadro desses. Isso pode acarretar um desbalanço, né? Vários desbalanços. Um deles pode ser um quadro de prisão de ventre, por exemplo, pode ser. Mas isso está relacionado a uma emoção, uma interação nossa, do ser humano com o meio ambiente. E o desbalanço no elemento água pode ocasionar isso. Então, daí o uso racional do Folium sene, da água. O uso racional como eliminador das toxinas. Então, essa constipação, esse quadro pro chinês, dentro da medicina tradicional chinesa, ele é um quadro de excesso de toxina. Tá? Como é que eu faço para liberar essas toxinas? Como é que eu faço para eliminá-las? Daí a importância do elemento água. Então, isso é muito interessante, né? A gente, no Brasil, do outro lado do hemisfério, a gente tem uma ideia muito próxima da medicina oriental, né? Sempre levando em consideração essas diferenças. Isso que faz parte do nosso processo educativo de prevenção, né? Como é que eu previno? Como é que eu posso prevenir determinadas situações? Então, é a ideia da linha tradicional. E essa questão da água que você falou, desse elemento, né, de eliminação de toxinas. Então, eu gosto muito de usar exemplo prático, né? Então, Sim, com quando certeza. a gente utiliza a água. Geralmente, vai fazer uma limpeza, se você não tiver a água, você não consegue nem iniciar a limpeza, né, doutora André? Então, essa, Exatamente. essa eliminação de tudo aquilo que nos faz mal, a associação do sene, como você falou, fantástico. Muita gente pensa só que o sene é para isso. E existe esse estudo, diversos estudos que comprovam. Eu até fiz uma anotação, na verdade fiz não, copiei uma anotação que você enviou, achei bem interessante, que fala que o sene, né, a ação do sene diminui a absorção de água e gordura pelo intestino, evitando o acúmulo de gordura, diminuindo o inchaço, principalmente nas mulheres. Então, para diminuir essa retenção de líquido nas mulheres. E muita gente, às vezes, nem sabia dessa informação. E pelo fato dele possuir os glicosídeos, que são aquelas substâncias que melhoram a nossa função intestinal, vai reduzir a absorção de gorduras e calorias. Então, por isso que auxilia no emagrecimento. Não é ele vai ajudar a ter o efeito laxativo que muita gente pensa. É importante falar isso, né, doutor Andrei? Sim, sim. Acha que é só esse efeito por ser. Não, mas ele tem um porquê da funcionalidade desse ativo no nosso organismo. Então, eu achei assim, eu até anotei, viu, mulheres? Ajuda na diminuição dessa retenção de líquidos, ali onde a gente, principalmente as mulheres nessa região aqui da barriguinha, que é extremamente desconfortável para as mulheres, vai auxiliar bastante. Sem dúvidas, essa reflexão, essa associação com os efeitos percebidos na medicina ocidental, né, dentro desses mecanismos ocidentais, é super importante. Claro, dentro de um quadro de toxinas, é aquilo que a gente comentou, cada indivíduo tem uma especificidade, né, com relação ao que precisa ser eliminado, mas a sua comparação com a limpeza de uma casa foi essencial. O nosso corpo seria essa casa, né? A casa, exatamente. Eliminar, tirar tudo aquilo, olha, fazer uma faxina de tudo que a gente não vai precisar usar. Exatamente. Essa seria a melhor tradução para o elemento água. Não, excelente, excelente. É exatamente isso. E essa é a ideia que a gente pensa em contribuir, né, em passar para todos vocês que estão assistindo a nossa live. E, por fim, o elemento madeira. O elemento madeira talvez tenha sido o que a gente teve maior dificuldade
de explicar, né, de fazer uma contextualização, mas a madeira é aquele tronco daquela árvore que vai ligar a raiz à folha, né, que a gente comentou. E essa estruturação, eu acredito que vocês se recordam, eu falei um pouco de musculatura, né? Então, ele auxilia no desenvolvimento muscular. E aí, para que não fugíssemos de eventuais perguntas, né, o elemento madeira está relacionado para esse produto com o Fructus tribuli, né? É o tribulus que a gente conhece no Brasil, tá? Então, mais uma vez, a gente faz essa associação, né, com o nome popular, mas isso, mais uma vez, atende os pré-requisitos da medicina tradicional chinesa, por isso que ele tem um nome diferente, uma forma de preparo específica, tá? E sempre vai levar o nome do produto à nomenclatura chinesa. Então, uma vez que ele tem essa ação de fortalecimento muscular, os estudos, né, do tribulus na medicina ocidental, eles relacionam essa desenvoltura, essa melhora muscular, aumento de libido, uma melhor performance, muitas vezes performance esportiva, existe um ganho muscular, por isso a palavra hipertrofia, que assusta um pouco, mas a gente fez questão de incluir na apresentação, porque tem muita gente que usa esse termo, né? Eu busco uma hipertrofia muscular, eu quero ficar musculoso, eu quero ficar forte, né? Enfim, como ele tem essa função relacionada à musculatura, muitas vezes isso é relacionado a essa parte de função sexual também. Mas é importante frisar para vocês que esses estudos, essas características que a gente comentou, são características do ingrediente, né, com base em alguns ensaios clínicos. Mas a gente na medicina tradicional, como eu comentei, não existem alegações terapêuticas, a gente para na ideia da madeira, tá? A ideia da madeira que gera uma sustentação, gera uma solidez e tem uma relação com a desenvoltura muscular. Daí para frente, essa extrapolação melhorei a minha estrutura muscular, eu estou extrapolando isso para outras atividades, isso é feito com base em alguns estudos, e a extrapolação desses efeitos ela não é certeira, tá? Então é importante esclarecer isso para vocês, que essa melhora da musculatura, ela pode ser os resultados, benefícios relacionados, os benefícios principais relacionados a esse uso, eles variam de indivíduo para indivíduo. Exatamente. E essa dúvida não, essa questão, tanto do aumento da libido, melhora as funções sexuais, né, tanto para homens quanto para mulheres, mas tudo isso também está relacionado pelo fato do tribulus terrestres ser considerado naturalmente, né, um precursor da testosterona, que é responsável tanto por esse aumento da libido, pela melhora das funções sexuais, mas também pelo aumento da força física, principalmente da força física e essa disposição. Então, por isso que a gente pode dizer que tem essa extensão do ganho de massa muscular, né, da hipertrofia para quem Sim. pratica musculação, justamente por essa presença natural da testosterona. Exatamente isso, exatamente isso. Tudo isso com base em ensaios de medicina ocidental, né? Quando a doutora Elisângela coloca muito bem os marcadores, os precursores, isso é objeto de estudo para a nossa área de medicina ocidental. O oriental, ele não pratica esse tipo de ideia, tá? De ideal clínico. Então, a ideia é que a gente possa apresentar as bases, né, as bases científicas da medicina tradicional chinesa e colocar alguns insights que são perguntas recorrentes com relação à utilização dos produtos, porque a gente sabe, tanto os profissionais da saúde quanto os consumidores, né, eles estão cada vez mais estudiosos, né, e isso é bom, isso gera senso crítico, isso gera pergunta, então é importante a gente, claro, fazer essa relação de forma bem clara e transparente para vocês. Tá? Então, a partir daí, a gente fecha os 5 elementos da Maravilhas da Terra. Então, essa ideia inicial com relação às bases científicas as bases científicas da medicina tradicional chinesa, relacionando isso à teoria dos 5 elementos, que é
teoria mais famosa e mais utilizada para a explicação da medicina tradicional chinesa, e dentro dos 5 elementos, relacionar os seus respectivos produtos representantes com essa linguagem tradicional e, claro, traduzindo isso de uma forma ocidental e própria para a nossa população brasileira. E aí, por fim, a gente já respondeu algumas perguntas naturalmente durante o nosso bate-papo, mas é importante frisar, né, Elisângela? Tem algumas pessoas que acabam entrando no meio, no final. Então, tem muita gente que pergunta: MTC é remédio? Não, na verdade, o produto de medicina tradicional chinesa, ele faz parte dessa medicina complementar e alternativa que a gente comentou. Então, ele faz parte de um grupo de sistemas de cuidados com a saúde relacionados à prevenção, tá? Então, eles não são considerados remédios, eles não são medicamentos, uma vez que eles visam o equilíbrio da saúde e prevenção. São produtos preventivos e todo o desenvolvimento dos produtos, né? Essa é a próxima pergunta também muito junta. A primeira pergunta é se é remédio, se é medicamento. A segunda pergunta é se é regulamentado. Sim, ele é regulamentado no Brasil. Existe uma legislação, uma resolução da diretoria colegiada específica para isso, que é a RDC 21, e dentro disso, né, eu falei várias vezes durante o nosso encontro que é importante observar que esses consumos eles devem ser relacionados à orientação e prescrição de um profissional habilitado. Então, é muito importante a participação, quando a gente fala profissional habilitado, além dos médicos, nutricionistas, farmacêuticos, bioquímicos estão incluídos dentro desse corpo, né, capaz de orientar o uso racional da medicina tradicional. E, nesse sentido, a Maravilhas da Terra ela conta com um time de profissionais bastante completo, sempre à disposição para enfim, maiores esclarecimentos, para dúvidas, né, eventuais dúvidas e questionamentos. E é importante frisar para vocês que as fórmulas elas são constantemente aprimoradas, né, os ingredientes são cuidadosamente selecionados, visando atender às perspectivas da farmacopeia europeia e, claro, garantir segurança e qualidade para quem utiliza os produtos, tá? Eu não sei se tem alguma coisa, se você tem alguma coisa a acrescentar, Elisângela, Não, é você está exatamente tendo... isso, Andrei. Eu até ia comentar, porque eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando pelo celular, e tem várias perguntas, várias pessoas perguntando, serve para isso, serve para aquilo, é remédio para quê? É remédio... Eu vi aqui algumas perguntas, né? Eu vi até alguém respondendo, pessoal, está falando que é de uma forma preventiva, né? Para tratar de uma forma preventiva. Então, assim, praticamente a gente acaba respondendo a todas as perguntas, até o pessoal que está entrando agora, esse treinamento vai ficar gravado, sim, dá para acompanhar depois, mas é importante que vocês aproveitem para poder tirar essas dúvidas, que foi passado muito bem aqui pelo doutor Andrei, essa questão de haver o equilíbrio, né? Mente, corpo, da gente poder tratar a nossa saúde sempre de uma forma preventiva. Sem dúvidas, sem dúvidas. É uma forma completa de tratamento que a gente comentou lá no começo, holística, né? Envolvendo corpo, mente, ambiente, emoções, enfim, é a premissa da medicina tradicional chinesa, tá? E aí a gente tem algumas perguntas com relação a contraindicações, com relação a efeitos adversos. Os produtos são de uso adulto, tá? É importante mencionar isso. Não é recomendado para utilização de crianças nem adolescentes. Produto de uso adulto. Com relação a contraindicações e efeitos adversos, a princípio eles não estão relacionados a uma terapia holística por definição. Mas caso exista algum tipo as pessoas muitas vezes elas têm restrições com determinados ativos, né, com determinadas ervas medicinais. Então, caso exista algum tipo de mal-estar, é importante consultar um médico, um profissional habilitado para acompanhamento, tá? Existe um sistema de monitoramento, a gente está acompanhando isso. Então é aquele cuidado. A gente não espera que haja nenhum tipo de efeito adverso e não há contraindicação pensando na definição da terapia holística que a gente comentou, mas havendo algum mal-estar, com certeza a gente orienta a consulta do médico ou do seu médico, né, ou profissional habilitado que possa te orientar com relação ao uso racional do produto, tá? Isso, e sendo mais específico, a gente está falando isso para produtos
de medicina tradicional, mas essa é uma premissa para todos os outros produtos da linha da Maravilhas da Terra, incluindo os suplementos alimentares. A gente sabe que os suplementos alimentares também possuem ingredientes já contemplados, né, na nossa legislação, já são de uso reconhecido para a população brasileira, mas existem especificidades, as pessoas muitas vezes têm restrições para algum tipo de ativo, e isso é normal, tá? Isso é normal, e o melhor caminho para isso é um acompanhamento médico de profissional habilitado para entender o que está acontecendo. Eu queria até aproveitar, doutora Elisângela, o seu conhecimento com relação a alguns ativos. Tem vários exemplos, né? Pessoas que não conseguem metabolizar, né, determinados ativos, muitas vezes, algumas vitaminas. Então, faz Exato. uso recorrente de alguma vitamina e tem algum tipo de problema, né? Algum tipo de mal-estar, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, por isso que é importante aos consultores sempre perguntar para o cliente, sempre ler os rótulos, né, que contém os ativos ali, sempre não deixe de perguntar, você tem algum tipo de alergia, você tem algum tipo de restrição a algum componente? Porque às vezes a pessoa fica tão empolgada, esse é o nome correto, com o efeito que vai trazer para o organismo e acaba esquecendo de olhar esses detalhes. Então, todos os nossos produtos da Maravilhas da Terra têm esse cuidado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também, né, doutor Andrei? Sem Fazer dúvida. essa pergunta, procurar saber e entender, porque às vezes um pequeno ativo vai causar um outro efeito e a pessoa vai achar que é o produto em si. Não, mas é aquela restrição que ela tem aquele determinado componente. Exatamente, algum tipo de intolerância, enfim. É Sim. exatamente isso que eu gostaria que você frisasse, doutora Elisângela. Obrigado pelos comentários. É exatamente esse o objetivo, esse cuidado. Se já existe já usei no passado e não me senti bem, enfim, isso já é um indício, tá? Sim. E, por fim, a pergunta, né? A gente fala dos 5 elementos enfim, as pessoas já começam a relacionar concentração, estresse, vitalidade, musculatura. Né? As pessoas, Preciso de enfim, tudo. já pensa de uma forma completa. Sim, existe a possibilidade de tomar mais de um produto, né? Quanto mais a gente aumenta o uso dos produtos, mais complexo é o cenário. Então, é possível fazer essa associação, mas a gente sempre, mais uma vez, coloca que é importante o entendimento do indivíduo, da necessidade daquele indivíduo. Então, é importante a orientação de um profissional habilitado para que faça esse tipo de trabalho junto ao consumidor. Isso, mais uma vez, inclui nutricionistas, farmacêuticos, bioquímicos, médicos. Então, nós, da área da saúde, precisamos fazer um trabalho muito forte, muito próximo, né, dos consumidores, sempre trazendo segurança para o uso. E aí, dentro desse contexto, né, eu acho que eu tenho mais um... Eu acho que eu tenho... Não, esse é o último slide. Então, perfeito. Porque o que eu ia colocar para vocês... Uma vez que a gente sempre coloca para vocês que a orientação de um profissional, né, junto a uma prescrição é importante, o que a gente desenvolveu de forma inovadora? Esse aqui era para ser um webinar de apresentação, de introdução à medicina tradicional chinesa, e o trabalho foi tão aprofundado, enfim, existe um carinho tão grande com essa linha, da minha parte, da parte da doutora Elisângela e de todos os outros envolvidos, que eu queria lançar aqui para vocês em primeira mão o curso dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa da Maravilhas da Terra. Então, a gente, através desse webinar introdutório, a gente está preparando um curso semanal para vocês. Então, 5 semanas aí de aprofundamento em maiores informações para entender. Falei um pouquinho do fogo, falei do coração, falei um pouquinho da água, falei da fonte de vida. Eu acredito que isso tenha gerado muito mais curiosidade em vocês. Então, a gente está montando um curso prático, na verdade, um curso... Eu digo prático porque eu vou envolver algumas situações práticas que eu vivenciei na China. Então, essa ideia, esse curso que eu participei, esse tempo que eu estudei na China, na Universidade de Xangai, junto com a Elisângela, a gente está preparando um material baseado nesse curso de medicina tradicional chinesa, e a ideia é que a gente possa aprofundar semana a semana. Então, a gente daremos maiores informações, a gente está montando o curso da melhor forma, que seja mais didática possível,
E em breve vocês terão informações sobre a Semana Fogo, a Semana Água, a Semana Madeira, para que a gente possa aprimorar os conhecimentos, compartilhar nossos conhecimentos, enfim, porque é um conhecimento contínuo, né? Desde 2016 eu continuo me aprimorando e consultando mais artigos e tentando entender esse sistema milenar, porque como eu falei para vocês, é incrível entrar num hospital e saber que todo tipo de tratamento ali, ele é oriental, ele é tradicional e oriental, então ele vai seguir essa premissa dos 5 elementos. Tá? Então, o paciente que entrar ali buscando algum benefício, a análise e a terapia vai ser baseada nisso que a gente está conversando, nessa terapia holística. Isso funciona até hoje e tem funcionado cada vez mais. Então, em primeira mão, eu apresento para vocês e convido vocês a participarem dessas nossas semanas dos elementos, dos cinco elementos da Maravilhas da Terra. E para maiores informações, elas serão divulgadas em todos os canais da Maravilhas da Terra. E tanto eu quanto a doutora Elisângela, nós ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas. A gente realmente está montando, é um trabalho dinâmico, a gente está montando o curso e a ideia é que comece a partir da semana que vem. Olha, que fantástico. Eu estou ouvindo o doutor Andrei e vendo aqui o pessoal está vibrando, viu, doutor Andrei, Que legal, que com o legal. curso, todo mundo está falando aqui que vai fazer, né? Então, é extremamente, não perca, fique antenado aqui para você participar do curso. Muita gente está perguntando aqui, doutor Andrei, só essa pergunta que a gente vai colocar aqui, porque depois a gente vai ter o curso, vai poder responder Sem todas as dúvidas. perguntas, e também, para quem tem dúvidas, dá uma olhadinha lá nos stories que foram respondidas, né? A maioria das dúvidas já estão todas respondidas lá, mas a pergunta é, qual é a quantidade diária que eu vou utilizar de cada um dos produtos? Você quer falar, doutor? Eu falo? Fica à vontade para responder, doutora Elisângela, por favor, e eu complemento na sequência, é uma ótima pergunta. O uso recomendado, a nossa orientação é que sejam 2 cápsulas diárias. A primeira logo após o café da manhã, a segunda logo após o almoço. Então, 2 cápsulas diárias, como são 60 cápsulas, você tem um tratamento para 30 dias. O interessante é, muita gente pergunta, ou acredito que você possa estar perguntando agora também, quanto tempo que eu devo tomar? Quanto tempo que eu preciso fazer uso, né, de tratamento? Segundo a comunidade científica de saúde, nos orienta aqui. Quando se tratar de um alimento, de algo natural, de ervas, de chás, que o uso seja contínuo e regular por no mínimo 90 dias para que se obtenha o resultado proposto. Não é a medicina tradicional chinesa, é a comunidade científica de saúde que nos orienta, que faça esse uso, então a gente segue essa mesma linha de raciocínio. Pelo menos 90 dias de uso regular e contínuo, diariamente, para que você passe a observar e sentir a diferença. Então, 2 cápsulas diárias, né, doutor Andrei? Fantástico, é exatamente isso. Isso baseado nessas associações, né, e nos estudos. Claro, essa é a nossa premissa para uma orientação básica, e isso pode ser personalizado, mais uma vez, de acordo com a sua necessidade, sempre com acompanhamento de um profissional habilitado. Fantástico. Bom, antes da gente finalizar aqui, pessoal, lembrando, tira um print da tela aqui de treinamento, marca lá nos seus stories, marca @Maravilhas da Terra oficial, coloca lá que você está participando do treinamento, e quero aproveitar aqui também, lembrá-los da doutora Andrei, que amanhã, às 20 horas, nós vamos estar aqui, mais uma vez, mas no workshop, falando sobre os novos suplementos, que vão substituir as nossas linhas antigas, e vocês vão poder conhecer muito melhor por que teve essa evolução, que a gente não vai contar nada hoje, né? Deixar para Exatamente. amanhã, muita novidade para amanhã. Às 20 horas a gente vai ter o nosso workshop para falar dos novos suplementos, dos polivitamínicos. Não vou falar mais nada, já deixo o convite aqui. Bom, eu acredito que a gente pôde sanar bastante dúvida, né, doutor Andrei? Eu aqui anotei, ó, enquanto eu estava assistindo aqui também, compartilhando, fui fazendo anotaçãozinha aqui, para eu não me perder, para depois estudar mais um pouquinho. Fiquei Eu faço a parabéns. mesma coisa, Elisângela. Eu também fiz algumas anotações, agradeço por compartilhar o conhecimento, né? É uma gratidão, eu não tenho como descrever de outra forma, uma gratidão imensa fazer parte desse momento.
disseminar conhecimento, compartilhar, aprender. Eu acho que esse é o maior propósito, né, dessa nossa jornada aqui. E também agradeço pela oportunidade de estar aqui presente com vocês, agradeço a disponibilidade de vocês, de todos vocês acompanhando a nossa live, muitas pessoas acompanhando, né? A gente está recebendo algumas mensagens. Acabei de abrir aqui, o Fábio mandou antes, às 20h12, nós já tínhamos mais de 1.000 pessoas, parabéns, Fantástico, muito obrigada, fantástico. Estava compartilhando aqui com a gente, mais de 1.000 pessoas compartilhando e estando aqui, aquele horário. Então, aqui agora vai ser 21h33, é isso? 21h33, então acredito que já tem muito mais pessoas. Doutor Andrei, muito obrigado por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, os seus ensinamentos. Aprendi muito hoje, acredito que eu tenho muito mais a aprender. Para você, líder, para você, consultor, que está aqui com a gente nessa noite, parabéns. Eu costumo falar uma frase assim, que neste negócio só cresce quem comparece. Quem comparece nos treinamentos, quem comparece buscando as informações. Então, agradeço imensamente, agradeço o carinho de todos vocês. Espero que tenham gostado, né, doutor Andrei? Sem dúvidas, Do sem nosso dúvidas. treinamento. E lembrando, amanhã, às 20 horas, o nosso workshop falando sobre os novos suplementos que você não pode perder. Se você já ficou encantado com essa linha, vai ficar mais encantado ainda, sabendo do que tem para vir amanhã, né, doutor Andrei? Sem dúvidas, sem dúvidas. Como você falou, temos muitas novidades com relação a ativos, tecnologias exclusivas. Enfim, preparem-se para o nosso encontro amanhã. Acho que, sem dúvidas, será tão produtivo quanto hoje. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade de vocês. É um prazer conversar com vocês sempre. Obrigado, doutora Elisângela. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite, obrigada por tudo e nos vemos amanhã no nosso workshop. Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos. Até mais. Amém, amém. Boa noite a todos, um grande abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.